galera, tudo bem? Então, hoje a gente venceu mais uma etapa do nosso projetinho de leitura diária da Bíblia e hoje a gente vai começar o último dos evangelhos bem do comecinho, bem devagarzinho. O evangelista começa falando: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Para João, o Verbo é uma pessoa que comunica Deus aos homens. Para João, o Verbo é a ponte que liga os homens a Deus. Para João, o Verbo é Jesus Cristo. Nesse acampamento, a gente aprendeu que o amor é dom de Deus. E hoje eu queria falar um pouquinho com vocês sobre isso. E a primeira coisa que eu queria levantar é: Cristo vive. Cristo já vivia antes da sua encarnação, falando ao seu povo por intermédio dos profetas. Ele usava os profetas como instrumentos para falar ao povo. Então Cristo já vivia antes da sua encarnação. E a segunda coisa que eu queria falar é que Cristo, ele veio e morreu morte de cruz para que ele habitasse dentro de nós. Cristo vive dentro dos nossos corações. Cristo vive dentro de nós. E o amor é dom de Deus. E a vinda de Jesus Cristo, o envio de Jesus Cristo foi a expressão completa e perfeita desse amor de Deus. Ele habitando dentro dos nossos corações, nós somos testemunhos vivos da expressão de Deus nas nossas vidas. Nós, tendo Jesus Cristo nos nossos corações, nós expressamos o amor que Deus nos deu, que foi um favor imerecido. Nós expressamos a graça de Deus nas nossas vidas, sendo testemunhos e exemplos para as outras pessoas. E a segunda coisa que eu queria falar para vocês é: o corpo é o templo do Espírito Santo. Eu ouço essa frase da minha mãe há muitos e muitos anos. Mas a primeira coisa que eu queria falar é: Jesus, por intermédio do seu sacrifício, nos deu livre acesso a Deus. As escrituras nos contam que quando Cristo, quando ele morre, quando ele expira, o véu é rasgado. O véu era o que separava os homens de Deus. E quando Jesus Cristo se dá de sacrifício, ele rompe esse véu e ele rompe todas as barreiras que separavam os homens de Deus. E assim nós temos livre acesso hoje ao Senhor. E desse modo o Espírito Santo habita dentro dos nossos corações. Quando nós cremos no Senhor Jesus, o Espírito Santo passa a habitar dentro de nós. E esse conjunto de pessoas crentes e esse conjunto de pessoas que carregam o Espírito Santo dentro dos seus corações formam o corpo de Cristo. As escrituras nos falam que a igreja é o corpo de Cristo, cada qual com a sua função, mas cada qual também com a sua importância. Em 1 Coríntios fala: não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito Santo habita em vós? Então o Espírito Santo habita dentro de nós todo o tempo. Ele é a expressão do amor de Deus nas nossas vidas. Ele é a expressão de que Deus está sempre conosco. Eu queria terminar com um versículo que fala: todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. E eu quero te perguntar: como você tem edificado esse edifício? Como você tem construído essa vida com Deus? O que você tem feito para que esse edifício venha se tornar um santuário dedicado ao Senhor? Fica aí essa reflexão da semana para vocês. Hoje foi só isso, mas continuem firmes aí com a leitura da Bíblia diária e a gente vai vencer essa Bíblia até o final do ano. E aí, já leu a Bíblia hoje?